Qual é o tamanho atual da população indígena no Brasil? O extermínio dos nossos índios ajudaria o Brasil a ser considerado mais moderno no século XXI? Os nossos índios são também considerados cidadãos brasileiros? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para falarmos sobre um grupo que é fundamental para a identidade nacional, os índios brasileiros. Estamos nesse momento com uma promoção. Se liga aí no card que está passando aqui em cima que você vai saber todos os detalhes de como participar da promoção Escultura de Luz do artista João do Barro. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e faça parte dessa família. O ensino da nossa história ela é extremamente eurocêntrica. Um exemplo, e pensando em relação à questão dos índios, é que o momento inaugural da história do Brasil é a chamada descoberta do Brasil. Temos a perspectiva de que a história ocorreu como a chegada dos portugueses, e ali se inicia a história do Brasil. Cerca de 5 milhões de índios já viviam nessa região brasileira. E como quem tem a escrita é que constrói a narrativa da história, a partir daí tivemos essa percepção que pelo olhar europeu dos portugueses, essa terra foi descoberta. Penso num exercício de escrita da história, como seria a narrativa se o protagonismo estivesse com os índios. A descoberta do Brasil provavelmente se chamaria a invasão dos europeus na nossa terra. Pensando na questão colonial portuguesa no Brasil, percebemos que os índios foram o foco direto dessa ação colonizadora. No tripé, que a gente chama o tripé da colonização, a cruz, a espada e a peste. A peste foram as doenças trazidas pelos europeus. Uma simples gripe dizimava tribos inteiras, porque os índios não tinham imunidade a essas doenças que na Europa já estavam comuns. A espada demonstrava o poderio bélico dos europeus em relação aos indígenas. Eles não conheciam os canhões, que matavam pelo próprio tiro do canhão, mas também muitos de susto. Que arma poderosa era aquela. A outra ponta do tripé se dava com a questão da catequização dos indígenas, que nós representamos com a ideia da cruz. A aculturação dos índios para uma nova religião, o cristianismo, trazido sobretudo a partir da ação dos jesuítas no Brasil e na América Espanhola, fizeram com que os novos índios, os curumins, duvidando daquela cultura que já era imposta há muito tempo na sua própria cultura. Crescer sem a identidade cultural dos antepassados, reproduzindo aquelas histórias, acreditando nas divindades, fazia com que esse curumim, quando crescesse, ele não reconhecesse mais tão plenamente a sua cultura como sendo a correta. Na dúvida instaurada, a identidade cultural indígena começou a perder a sua principal característica, que era a tradição oral passada de geração em geração. Podemos pensar assim que a ação colonial portuguesa no Brasil e espanhola em toda a América do Sul foi um verdadeiro estupro cultural. Pouco sobrou, de fato, da forma de pensar e existir das tribos indígenas, que tinham um profundo respeito pela natureza e esperava que o ciclo da natureza fosse preservado, porque para se alimentar, as tribos dependiam diretamente do tempo que a natureza precisa para se reestruturar. Mesmo com a clara expansão do extermínio indígena, a ideia de uma identidade nacional quase sempre passava pela figura do índio. O IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, teve essa preocupação. Esse órgão foi criado ainda no período de Dom João VI, mas de fato ele foi incrementado sob o reinado de Dom Pedro II. E uma das preocupações do IHGB era buscar qual era a história do Brasil, contar, criar, construir uma narrativa para essa história brasileira. E lançou um concurso em 1843. Como escrever a história do Brasil?
Quem vence esse concurso é um médico daquela região germânica, onde atualmente é a Alemanha, chamado von Martius. Para von Martius, a história brasileira só poderia ser contada a partir da perspectiva das três raças formadoras. Os brancos, como esse grande rio caudaloso, e, nas margens afluentes, os negros e os índios. A partir de então, todos os livros didáticos reproduziram essa ideia de que as três raças formadoras eram brancos, negros e índios, mas sempre com protagonismo aos brancos. O reinado de Dom Pedro II procurou valorizar a figura do indígena. Quanto maior era o extermínio, mais se buscava também criar essa ideia de que o índio ainda era algo importante dentro da nossa cultura. Por exemplo, li no livro As Barbas do Imperador, da historiadora Lilia Schwartz, que ela conta algumas passagens curiosas, como a Exposição Universal, em 1876, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, onde uma representação brasileira esteve presente naquele pavilhão. E no estande brasileiro, além das frutas tropicais, a arte plumária se fez presente. E no centro, assim como uma espécie de coroa, tinha um cocar indígena. Era a ideia de valorizar os nossos índios, muito embora na sociedade brasileira eles quase estavam desaparecidos. Outro aspecto que demonstra esse respeito, essa evocação a essa memória indígena, estava nos títulos de nobreza que eram ministrados pelo imperador. Vários. Depois vocês podem pesquisar e ler o próprio livro das Barbas do Imperador. Vocês vão ver que as palavras indígenas eram as preferenciais para os títulos de nobreza no Brasil. Então, essa junção aparentemente dava esse caráter um pouco exótico, evocando uma memória que na prática estava sendo destruída. Nesse mesmo período temos também a questão da literatura, onde um movimento do romantismo brasileiro se aproxima a essa evocação do bom selvagem. A ideia que está contida no romance O Guarani, com a figura do índio Peri, ou de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, fazem de José de Alencar uma espécie de bastião desse movimento literário, onde o índio era protagonista. Muito embora, naquele momento, final do século XIX, os índios praticamente haviam desaparecido das cidades brasileiras. As políticas de preservação ou de relacionamento com os índios se constituem como uma política oficial a partir da República, com o chamado Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910. E a partir daí, as expedições pelo interior do Brasil, à procura de mapear as tribos que não estavam ainda relacionadas. Esse trabalho do Marechal Rondon e dos irmãos Vilas Boas permitiu que conhecêssemos mais tribos, muitas delas que viviam em completo isolamento. Muitas vezes acho que esse era o ideal que essas tribos buscavam, viver em isolamento. Quanto mais próximo à chamada civilização, menor as suas chances de manter a sua identidade cultural preservada. Mas era uma política oficial, e isso, na década de 60, levou à criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que ainda se relacionava dessa forma: identificar, mapear e controlar as tribos indígenas pelo território brasileiro. O debate sobre a demarcação de terras indígenas vai estar presente na Constituinte, que vai gerar a Constituição de 1988. Os debates sobre a redemocratização do Brasil e o papel do índio vai ser pensado desde 1979, com a criação de um organismo que tentava reunir as principais lideranças das tribos indígenas brasileiras. Essa criação da União das Nações Indígenas permitiu que o debate fosse ampliado e chegasse à Constituição. Em 1988, com a Constituição Cidadã, o direito à terra, o direito a ingressar em juízo,
o direito à cultura e o direito a todas as ações sociais, como educação, lazer, saúde, passam a ser estendidos em relação aos índios brasileiros. São cidadãos, de forma especiais, que merecem não a tutela do governo no sentido de controle efetivo, mas sim de um respeito, como brasileiros que são, que devem ter a sua cultura preservada e o respeito ao espaço de direito há muitos e muitos anos, antes de começar essa história que chamamos História do Brasil, construída nessa narrativa pelo olhar eurocêntrico dos portugueses. Nos anos 80, Jorge Ben, ainda era Jorge Ben, depois passou a ser Benjor, escreveu uma música chamada Todo Dia Era Dia de Índio, que ficou clássica na voz da Baby Consuelo. Essa música me lembra um pouco quando eu era criança, estudava lá na educação infantil, que a gente chama hoje, que todo dia do índio, 19 de abril, foi concedida essa data, nós fazíamos lá os cordõezinhos, né, o colar de macarrão, com cartolina, colocávamos uma faixinha e uma peninha, pintávamos o nosso rosto e assim íamos para casa. Naquele momento, virávamos índios e quase todos faziam Lembra disso? Também frequentou a sua infância? A música nos faz pensar que todos os dias eram dias de índio. Nesse Brasil idílico, nesse Brasil pré-chegada dos portugueses, eram os índios que eram os donos da terra. A partir dessa política constante de silenciamento dos índios, apenas restou o 19 de abril como um momento para a gente celebrar e pensar nessa cultura que cada vez mais vai ficando distante do nosso cotidiano brasileiro. E em cima disso, quando eu comecei a dar aula em 1998, numa escola em Cabo Frio, na escola Canto dos Pássaros, eu lembro que eu propus a uma turma que era de 8ª série, hoje se chama 9º ano, que nós fizéssemos uma invasão cultural em outras turmas. E o mote era esse debate sobre o Dia do Índio, a descoberta do Brasil, enfim, toda essa clássica historiografia ser pensada. E como se dava essa ação? Um grupo de alunos entrava, vestidos de índios, e começava a mexer nos objetos dos alunos da turma que estava sendo invadida. De repente, vinha uma simulação de uma caravela portuguesa e os alunos que eram os portugueses começam a atacar os índios. Depois de fazer aquele primeiro contato, tentando fazer um escambo, que é algo que acontecia naquelas trocas super vantajosas para os índios. Trocar trabalho por espelhinhos, machados. Quando os índios eram exterminados, depois desse primeiro contato, um dos alunos falava a seguinte poesia do Oswald de Andrade, chamado Erro de Português. Quando os portugueses aqui chegaram, num dia de chuva, eles vestiram o índio. Que pena! Fosse um belo dia de sol, o índio tinha despido o português. E para encerrar essa pequena encenação, a gente colocava uma música, a música do Caetano Veloso, chamado O Índio. Essa música de 1977 fazia bastante sentido dentro dessa ideia, dessa criação da união dos povos indígenas, depois com o debate da Constituinte e da Constituição de 88. Recentemente, numa live no dia do seu aniversário, Caetano Veloso cantou, entre outras canções, O Índio. O índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que mais avançada das mais avançadas das tecnologias. O índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido. Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico.
num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio. Um dos textos que li recentemente para um curso que eu estou fazendo, chamado Utopias e Distopias em Tempos de Pandemia, foi o livro de Ailton Krenak, líder indígena que vive na região do Vale do Rio Doce, onde teve aquele desastre ambiental de Mariana. O livro se chama O Amanhã Não Está à Venda. E Krenak nos faz pensar sobre várias questões. E me lembrando da música do Caetano, sinceramente, questões que são óbvias, mas parece que estão ocultas aos nossos olhos. Ele propõe que a relação do homem com a natureza deve ser reconquistada, retomada. Ele fala da questão do tempo. Conta o caso que assim que aconteceu o desastre ambiental da Vale do Rio Doce, naquela região, foram procurá-lo e ele disse que o único jeito seria parar todas as atividades por um período, para que a natureza pudesse se recuperar, que o rio pudesse se recuperar. A resposta que deram para ele foi: impossível, Krenak. Pois bem, essa pandemia, assim nos diz o líder indígena, fez com que o impossível acontecesse. Tivemos que parar. Outra lição que as palavras do cacique trazem para nós: o homem faz parte da natureza, ele não é o seu senhor. E a natureza, ela tem o seu momento, o seu tempo de reestruturação. Eu costumo até dizer para os meus alunos em relação a isso: o homem não se julga parte do meio ambiente. E até mesmo nos discursos dos ecologistas, ambientalistas, muitas vezes fica muito claro a questão da preservação das espécies que podem ser extintas. O mico-leão-dourado, a ararinha azul, a baleia e nós, seres humanos. Nós provocamos a devastação de diversos ecossistemas. E Krenak fala sobre isso. O vírus não mata pássaros, ursos, nem nenhum outro ser, apenas seres humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. Um outro texto que eu li, que tem a ver com essa questão, do David Quammen, chamado Contágio, ele fala que talvez, infelizmente, nós não vamos nos livrar das futuras epidemias e até pandemias, porque a ação do homem em relação à natureza é extremamente destrutiva. E a cada ecossistema que destruímos, muitos animais e, consequentemente, vírus, fungos, parasitas, enfim, todo um universo que ali estava, vai buscar outros hospedeiros. Muitas vezes somos nós. Não foi o morcego de Wuhan que se ofereceu à humanidade, mas sim os homens que foram buscá-lo para fazer sopa. Essa conexão é que deve mudar. E o Krenak fala muito sobre isso, para que a gente reflita que a agressão à natureza acaba resultando numa lição que ela quer nos dar. Nas palavras de Krenak, ele diz o seguinte: o que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca, pelo menos por um instante, não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo. Silêncio. E o texto segue com críticas à questão da desigualdade social, a percepção dos subgrupos aonde ele insere os índios brasileiros, mas assim também como populações de países africanos, asiáticos. Percebe a desigualdade social espalhada por todo o planeta. Também faz importantes alertas à política atual em relação aos índios. Diz que é possível convivermos com a expansão do agronegócio,
as coisas não são excludentes, mas ameaçar os índios, retirar suas terras, exterminá-los da nossa sociedade, será uma das piores coisas que poderemos fazer para o nosso país. Os índios ainda nos ajudam a equilibrar esse ecossistema, sobretudo nas regiões da Amazônia, do Pantanal e da já tão destruída Serra do Mar e da Mantiqueira. Para termos uma ideia do tamanho da população indígena no Brasil, em 2010, num levantamento feito pela FUNAI, o país tinha 800 mil índios e 225 etnias reconhecidas e 70 tribos vivendo em isolamento. Segundo o CRENAC, nesse momento que estamos vivendo, temos cerca de 206 etnias e 20 a 30 tribos vivendo de forma isolada. O número total de índios também declinou. Esses números nos ajudam a perceber que se essa política atual de desrespeito à cultura indígena e ao espaço em que eles vivem, esses números ficarão cada vez mais dramáticos. E uma das coisas que o CRENAC revela é que essas tribos que vivem isoladas têm um grande receio de serem descobertas pelos agentes da civilização. E assim, o extermínio estará muito próximo. É possível conciliar os interesses do agronegócio com o respeito às terras e à cultura indígena? Quantos índios você já conheceu pessoalmente? O que significaria para o Brasil, no plano internacional, o extermínio de todos os nossos índios? Nesse vídeo, eu quero agradecer a todos que se unem pelas causas indígenas no Brasil e a todos que também se preocupam com as causas das minorias que têm poucos direitos e que merecem e precisam ter a sua dignidade preservada. Até o próximo vídeo do canal do Guarau.